quais são as possibilidades das nossas mortes aparecerem na pluralidade das experiências que são próprias da nossa condição. Eu vou pegar 3 autores que vão tematizar 3 modos da gente pensar possibilidades da morte. Porque a morte, antes de ser um substantivo, é esse verbo que eu estou querendo assinalar. E por isso, a gente pode pluralizá-la. E pluralizando a morte, retirar da gente a ingenuidade que um dia a gente será subtraído da vida. Quando, na verdade, não existe horizonte de vida, senão por meio das experiências de morte. Você tem uma competição de um tipo de arte específica, que é a arte trágica. Essa arte, ela nasce de uma experiência muito peculiar de uma divindade que é considerada, para os gregos, estrangeira. Ou, se não é estrangeira, ela é no mínimo estranha, que é a divindade de Dionísio. Há uma tragédia só para falar dessa divindade, que é as Bacantes de Eurípides, que é onde aparece claramente que Dionísio é uma divindade andrógena, portanto a gente não sabe se é homem ou mulher, e que o rei de Atenas não sabe se, na verdade, é um deus ou é humano. Então, não era um semideus, isso que é estranho. É essa que é a estranheza. Porque a relação de uma mortal com uma divindade produziu um semideus, o herói. No caso de Dionísio, ele nunca foi herói, ele foi uma divindade. E essa que é a estranheza, é porque ele rompe o que parece ser a regra da mitologia grega. O contato de uma mortal, Semele, com Zeus, daria origem a um semideus, que é mortal. Mas Dionísio não é um semideus. Mas antes de Semele, ele, Perséfone, né, ele fez 3 tentativas de nascimento, né, que era, ele perseguia, né, ele foi... Então, mas ele só se torna Dionísio com Semele. E é isso que é interessante. Certo. Ele se manifestou como nessa, tal. Só nessa, é como uma mortal. Os outros ele foi embora, né, pelo mar, em Tebas. Isso, mas o Dionísio que nós conhecemos, que é integrado à cultura grega, é filho de uma mortal. Isso que é importante, porque é uma obra... O movimento que ele trouxe na Grécia, né, quer dizer, Então, o que eu estou querendo dizer aqui, Dionísio é uma figura ambígua, extremamente problematizadora, muito mais que problemática. E ela aparece na tragédia do Eurípides como alguém que vem colocar em xeque o status quo das divindades do panteão do Olimpo. E já o cenário que aparece lá, isso é muito importante para entender o problema em questão, é que eles só conseguem ter rituais de adoração a Dionísio, no caso das Mênades, né, a mãe de Penteu era uma delas, só consegue ter na floresta, ou seja, excluídos dos lugares onde comumente se adoravam os deuses do Olimpo, ou se veneravam, ou se celebravam, festas aos deuses, né, olímpicos. E exatamente ali, Dionísio faz com que a mãe de Penteu entre em transe e decapite a cabeça, né, o filho, e Cadmo, né, o pai dela, depois chega para ela e fala no final, olha, quando você voltar dessa mania, dessa loucura, a expressão é mania, você vai notar o que você fez. Não diz que ela tem culpada, não diz que ela é culpada, diz que quando ela entra em transe, Dionísio mostra para ela quem é o filho dela. O filho dela é uma besta. Ele aparece sendo um leão, cabeça de leão. Por isso ela arranca a cabeça. É uma peça extremamente interessante que mostra que se você não integra Dionísio na polis, o que há é uma bestialização humana. A tragédia, já a palavra tragedia em grego, é quase igual ao alemão tragödie, é a palavra para o bode que era ofertado em meio às festas dionisíacas. Por que isso é importante? Porque toda tragédia ela tem uma relação com a divindade Dionísio. E a divindade Dionísio, ela experimenta numa das suas manifestações a dilaceração de ser destruído por um titã a pedido de Hera, e ele é recolocado a partir da coxa, ele é ressuscitado, a palavra em grego é anástasis, a ressurreição, e Zeus o traz à vida nova. Então é uma divindade extremamente interessante, porque sem ser mortal, ela experimenta a mortalidade.
ela é fragmentada, destruída, cozinhada e depois ela volta à existência. Por que isso aqui é importante para a gente? É porque em todo mundo trágico sempre haverá a celebração do júbilo em meio à morte humana. Toda tragédia traz elementos da mortalidade como índices de festa. Ajax se mata. Ninguém ia para uma tragédia para chorar, nem para lamentar, nem para se moralizar. Ia para celebrar. Eram campeonatos. E as pessoas entravam em euforia. Édipo cego, pé macerado. As pessoas celebravam aquilo. Antígona morta injustamente. As pessoas celebravam aquilo. Não é isso? O seu noivo, Remon, filho, primo, filho do tio, Creonte, se mata. Eurídice, sua futura sogra, se mata. As pessoas celebravam isso. A pergunta é, como pode uma coisa tão horrenda trazer tanto júbilo? Como pode a afirmação da condição mortal, que é a nossa, trazer tanta festa, sendo que em nenhuma tragédia há o desfecho feliz? Nenhuma tragédia se torna comédia na Grécia Antiga. E não há nenhuma lição moral a ser tirada da tragédia grega, no sentido tradicional. Não é uma fábula de Esopo. Sempre tem a moral da história. Tragédias não têm morais da história, porque elas colocam em xeque exatamente o paradigma da nossa moralidade. Édipo foi extremamente justo, virtuoso, e ele fez tudo que o herói grego fazia no período de Homero, que era realizar com grandeza a coragem. E, exatamente por ter sido virtuoso, ele dilacerou a sua vida e ele trouxe uma nova maldição a Tebas. Então, seu pai na Grécia tem a saga familiar, né? Laio, pai de Édipo, sim. Foi... Na verdade, a peça não diz que ele é pai assim, não. Essa é uma peça diferente. A gente é que interpretou aquilo ali muito psicanaliticamente, biologicisticamente. Não diz, não. Hoje os estudiosos dizem assim, não. Ela não era pai, não. Só Laio, mas anteriormente, até uma questão. Não teve alguém da família, que eu achei que era o Laio, que foi recebido, hospedado e se apaixonou pelo Efebo, que era filho da família do qual ele foi hospedado. Não, isso não aparece no Édipo Rei. Não, o Édipo Rei começa exatamente o contrário. O início do Édipo Rei é ele tornando-se consciente da produção de uma peste na população. E ele jurando que ele vai exilar, que a pior punição para um grego era o exílio, ele vai exilar aquele que teria trazido a peste para a cidade. É assim que começa. Então, todo o processo ele vai sendo levado a se ver como aquele que vai ter que ser exilado, porque ele, como rei, ele promulgou essa decisão publicamente e ele terá que cumprir com a palavra. É assim que começa. Você não ele tem. Não foi. O oráculo não mandou. Não, o oráculo mandou, mas outro reino? Então, eu vou voltar ao nosso tema hoje, porque não tem oráculo no nosso tema, mas os oráculos não definem nada na Grécia. Isso é outra coisa grega. Heráclito diz isso sobre o oráculo. O oráculo diz, diz acenando, afirma sem dizer. É uma frase clássica do Heráclito de Éfeso. Ele nunca diz. O oráculo, na Grécia, ele não tem pontuação. Mas assim, Paris foi mandado embora de Troia. Isso. Vamos tentar voltar? Não, os oráculos não têm pontuação. Então isso tem várias histórias gregas onde a interpretação é a produtora do sentido. E a tentativa de você antecipar o acontecimento com a domínio do sentido faz com que você esteja sempre à mercê de ser derrotado por um oráculo. Então é muito diferente da cartomante hoje. Será que é assim? Alguém que joga em búzios e preveja. O oráculo grego ele não tem a mesma dinâmica de previsibilidade temporal que a gente acha.
Ele é muito diferente, não vou entrar nisso. Mas o que interessa aqui pra gente é essa tragédia, que faz parte de uma trilogia que nos sobrou, ela levanta que tipo de experiência da mortalidade? Se tudo isso tem a ver com a divindade Dionísio, a divindade Dionísio é extremamente paradoxal. Se ela traz a possibilidade de uma divindade ser aniquilada, ainda que não experimente a mortalidade, mas experimenta o que todo mortal experimenta, que é isso que o Dionísio experimentou, a fragmentação e a deterioração, Dionísio Zagreus, e se um tipo de arte surge dessa experiência, o que possibilidades para a nossa mortalidade traz Antígona? Vocês podem ler Antígona em casa, eu só vou pegar o tema dela. Ela traz um elemento central na cultura grega que a gente perdeu de vista. A grandeza do cultivo do luto. A grandeza do cultivo do luto. Muito diferente da gente, que primeiro pensou psicanaliticamente o luto como um problema individual. Para eles, para os gregos, o luto é um problema político-teológico. E nesse caso eu acho que o Freud nos fez perder muita coisa de vista. Muita.